Olá, pessoal. Com uns minutinhos de atraso, porque a conexão da internet está esquisita. Eu acho que muita gente passa por isso aí também. Mas eu queria agradecer desde já você que está aqui na live. É uma live que eu estava esperando muito, com uma pessoa com quem eu admiro muito e que eu tenho o prazer de chamar para compartilhar com vocês alguns conceitos muito bacanas de liderança, de formação. Eu não vou introduzir muito mais, porque ela vai ter o prazer de se introduzir e falar tudo sobre ela, porque estamos chamando então a musa. Eu chamo de musa mesmo, porque eu tenho muita admiração por essa mulher. Oi, nega! Oi, Vanessa, tudo bem? Tudo e contigo? Tá animada então? Ê! Animadíssima, tô animadíssima. É muito engraçado, né? A política ainda é decepcionante, mas a gente tem que estar animado, tem que estar pronto para enfrentar problemas e foco na ação, né? Esse é um mantra sensacional, foco na ação. É isso mesmo. Aprendi contigo, exatamente. E, puxa, queria então pedir, primeiro, agradecer aí a presença de todo mundo que está entrando. Muito obrigada pela presença de vocês. É um horário teste, esse do meio-dia, Não, mas mas acho que é um bom horário, vai curtir. então, eu achei bacana, achei sensacional a sugestão e vamos testar. E para você que está aí nos ouvindo, na verdade, acompanhando pela telinha, fiquem bem à vontade para colocar perguntas que a gente vai tentando responder. Mas agora eu queria deixar a Vanessa se apresentar para o pessoal. Vanessa, poderias falar um pouquinho sobre você e seu trabalho? Posso, Manu. Quero te agradecer muito, dar um oi para a tua audiência, também o pessoal que entra sempre. Meio-dia é o meu horário de live oficial, assim. Toda sexta, meio-dia, Isso. estou lá, especialmente depois do advento da maternidade, que eu sinto que é o meu melhor cartão de visitas nesse momento, sabe? Eu te Eu sou acompanhava mãe. muito no Jornal do Almoço, então eu sei que esse horário é bom para ti também. É. Sou mãe do João Ricardo, casada com o Ricardo, empresária desde 2010. E eu comecei nessa jornada de autoconhecimento, autopesquisa, empreendedorismo antes, assim. Eu tive o meu primeiro negócio com 19 anos. Assim que eu entrei na faculdade, eu abri uma empresa júnior, porque eu queria saber, né, de como é que as coisas aconteciam. E eu sempre dei muito valor para a orientação de pessoas mais experientes. Então, eu lembro na faculdade, eu disse, gente, eu tenho que abrir uma empresa na faculdade, porque os professores vão me ajudar a ver o mundo de outra maneira, é aqui que eu tenho que aprender, né? E hoje o meu Olha que negócio, visão. hoje a empresa, a gente tem cursos, né? A gente faz cursos que eu acredito que são os mais profundos do mundo. Esses dias eu estava falando com o Ricardo, eu falei, gato, eu acho que se eu fosse escolher assim um tipo, um jargão seria os cursos mais profundos do mundo. E ele falou, faz sentido, que convive, né? Eu E Manu, adoro a tua hoje intensidade. a gente atende clientes de todos os estados do Brasil e de 14 países. Uma coisa que eu aprendi foi a lidar com as minhas próprias resistências sobre o mundo virtual, né? E aprender como ofertar e dar carinho e atenção e profundidade como o presencial poderia ser. Então, essa transição off e on tem sido um case em construção da empresa, sabe? Uhum. E Que uma coisa que tu bacana. Que legal. citasse, né? De fato, em 2014 a gente abriu um instituto e esse instituto atua em escolas públicas e particulares, ofertando gratuitamente a nossa metodologia para pais, professores e alunos. Tu segura isso daí, porque isso aí Tá, é parte desse tema da live, que eu vou ficar tá. muito feliz de explorar. E é uma das razões pela qual eu te chamei. Então, pessoal, para quem é da audiência da Vanessa, e a gente está dividindo esse espaço hoje, eu sou a Manu, eu sou nutricionista, sou empresária de alimentação, já tive meu restaurante, já apanhei muito aí da iniciativa privada, já vi coisas que eu gostaria de mudar. E eu sou também artista aí nas horas vagas e voluntária em diversos projetos sociais, onde eu quero muito proporcionar, principalmente para pessoas de baixa renda, a oportunidade de gerar renda. Para que a gente saia daquele assistencialismo onde uma cesta básica não resolve a vida de ninguém, e as pessoas precisam ter facilidade para que elas possam gerar negócios, e essa visão de empreendedorismo aí da Vanessa, ela possa ser multiplicada. Porque hoje ela é muito impedida, ela é muito anulada, principalmente pela visão de é tão difícil que eu não consigo.
Eu não sei nem por onde começar. Né? E Uhum. quando a gente fala de abrir empresas, as pessoas elas desanimam, especialmente aquelas que são um pouco, às vezes, menos letradas, que não foram para a universidade, porque Uhum. acreditam que tem que ter uma super experiência para serem empreendedores. Né? Aham. E muitas mulheres, em especial, são empreendedoras por necessidade. É um dado do Sebrae. Elas veem a necessidade de prover para a família, principalmente porque muitos são chefes de família. E é muito legal, não sei se tu falas sobre isso, Vanessa, que a mulher empreendedora, ela olha muito para quando ela tem o lucro, o investimento dela é na família, né? Então, geralmente, é um todo que vai junto com a mulher, né? Eu sinto que a nossa comunidade, a sociedade de forma geral, enfim, tem avançado muito para perceber que a família é a prioridade, né? Eu Sim. vejo esse movimento de amadurecimento das nossas escolhas. Esses tempos estavam. Eu conto sempre essa história, mas tu lembra quando o Fabian foi para o Jornal Nacional? Ele que é Ah, apresentador do sim, jornal aqui, né, de Santa Catarina e tal, e aí tinha os 40 anos do Jornal Nacional, e o Fabian foi fazer a apresentação, depois o Mário Mota foi também, né? sim, E ele sim. estava feliz, né? Ele estava assim. E aí eu falei, vida, falei pro Ricardo, qual que é o teu jornal do almoço, né? Essa é uma pergunta tão importante quando a gente olha alguém realizando um sonho e esse sonho está trazendo tanta felicidade que aquilo se manifesta. E aí ele falou, vá, eu já tenho meu jornal do almoço, né? E eu falei, eu também. Aí a gente se abraçou feliz, assim, Ai, que porque emocionante! no Jornal Nacional, aliás, eu tenho meu Jornal Nacional, né? E aí eu falei, vida, tu também és o meu Jornal Nacional. Eu vejo que a gente vem percebendo que priorizar a família é o caminho é o caminho mais concreto, é o caminho de maior consistência, né? Então eu vejo sim um movimento grande de homens, de mulheres, de pessoas que têm a característica de expansão da mente e da consciência, preocupadas em fazer aquilo que é o básico, que é começar dentro de casa, Boa, boa. né? E isso é um valor bem bacana, até que eu queria falar um pouquinho mais sobre. Porque a gente está Uhum. nesse momento de crise, né? E, gente, Ah, eu quis falar a Vanessa, porque esse momento de crise é um momento de muitas reflexões importantes e conexão. E mais do que nunca, a gente precisa liderar movimento, né? A gente precisa se movimentar. Não exatamente da maneira que a gente estava acostumado, onde a gente muitas vezes pode se colocar em risco, tendo em vista que sim, a gente está vivendo uma situação sem precedentes e grave. Ninguém aqui vai minimizar uma pandemia, uma crise de saúde, né? Mas a gente tem que entender que ficar parado em casa não é uma opção, né? A gente tem que realmente pensar novas soluções. E aí a sim. questão que você colocou dos valores, né? Justamente trabalhar esses valores da família, eu fico pensando muito em relacionar isso com a educação hoje. E Uhum. aí eu queria chegar com o teu trabalho. Tu explica um pouquinho para a gente como é o teu trabalho do Instituto nessa parceria com escolas públicas? Sim. Manu, lá em casa, quando eu era criança e até eu sair de dentro de casa, quando a gente tinha o almoço de final de semana, a gente sentava à mesa e levava sempre o dicionário ou algum livro para debater como é que se fala português, qual é a origem das coisas. Então, meu pai e minha mãe sempre tiveram uma preocupação muito grande em educar bem a gente, né? Então, mesmo na fase, os guris, meus dois irmãos, eu tenho um irmão que é falecido, né? Mas vou falar dos dois da história. Os dois estudaram em escola pública. Eles estudaram no Instituto Estadual de Educação e Eu também. depois no terceiro, tu também? E aí no Aham. terceiro, o Júnior estudou no Geração, o Juliano foi para o Colégio Decisão na época, o Júnior passou para Medicina na Universidade Federal e o Juliano Engenharia Mecânica na UDESC. E eu fui a Uhum. primeira da família a estudar no colégio particular, né? Então eu estudei no Menino Jesus, depois estudei no Catarinense e quando eu pude ter essa condição, meu pai falou, Vanessa, eu preciso que tu leve isso a sério, né? Estuda, se orienta com pessoas que têm um pouco mais de qualidade nos materiais, pegue aula extra se possível, mas sempre volta o teu olhar para o estudo, porque o que tu tiveres de conhecimento nunca vai ser tirado de ti. Então, invista Uhum. nisso. E a nossa família sempre foi muito voltada para essa questão de escola. Minha mãe trabalhou no magistério, foi professora, né? Ela corrigia as minhas coisas assim, tem que ser no detalhe, né? Então, se tem um errinho, não, faz perfeito, tem que ser. Então, minha mãe sempre foi do faz direito, né? Quantas vezes forem Sim, necessárias sim. até tu acertar. Então, a gente tinha um Legal. acordo familiar, assim.
Era uma coisa de que no momento em que a gente pudesse começar a devolver para a sociedade parte da nossa sorte, que isso tivesse um viés voltado para a educação, que Bem fosse legal. partindo da escola como uma sequência pós-família, né? Uma Uhum. coisa que a gente precisa reforçar, né? Que existe é necessária essa reciprocidade, esse diálogo que a escola é o lugar em que a gente passa mais tempo depois de casa, especialmente no começo da vida. Então é um Uhum. lugar em que a gente precisa estar tão bem assessorado, em que a nossa cabeça tem que estar tão ampla, né? E aí o meu irmão mais velho faleceu em 2013. E nós tínhamos o projeto de abrir o instituto em 2015. A ideia não era abrir antes, porque eu queria ter uma estrutura maior, uma metodologia bem mais clara, mais experiência. Eu tinha começado a empresa, eu comecei em 2010 a empresa. E aí o falecimento do Júnior me trouxe como... Eu digo que é uma noção profunda sobre a finitude, sobre o fim das coisas, né? Sobre eu entender que tudo tem um tempo e que eu preciso usar muito bem o tempo que eu tenho. E Perfeito. isso traz pra gente uma... como se fosse uma peneira de escolhas, né? Eu tenho que Uhum. olhar o que eu tenho no meu entorno e falar, peraí, isso é perfeito, isso é o que eu quero, isso é onde eu estou colocando o tempo finito, finito da existência da Vanessa, da existência da Manu, né? E aí, em 2014, a gente juntou alguns dos nossos clientes mais dedicados e com o Juliano e eu, a gente desenvolveu uma metodologia que se adaptou de dentro de sala para Uhum. os clientes adultos e tal, para a realidade do adolescente. E aí a gente, até o momento, em Santa Catarina, no Paraná, foram atendidas 26 turmas de escolas públicas e particulares com voluntários que foram formados lá dentro do escritório mesmo. Falava, não, a pessoa Que legal. precisa passar primeiro pelo seu processo, porque eu não Uhum. acredito que é possível ir com o outro até onde eu não fui. Então, para mim, sempre foi um pressuposto, né? E a Então, ideia você tem sempre essa coisa foi da pessoa ter a prova social, dela também estar disposta a encarar isso, né, para ela mesma. de ela merecer a audiência dela. Porque o Muito que que bom, porque acontece? isso é um preconceito muito grande que as pessoas têm só de ouvir a palavra coach, né? E então, assim, é um preconceito gerado, e aí tu coloca isso como uma responsabilidade para quem está indo junto contigo. Isso é fantástico. Eu não acredito que a gente possa falar de assuntos sobre os quais a gente não tem alguma experiência, né? Eu lembro que Sim. meu irmão era médico obstetra. E o Júnior, ele fez uma metodologia de coaching para famílias grávidas. E aí ele falou assim, Olha, Gorda, ele me chamava de Gorda, Gorda, eu queria que tu fosse a coach, né, do pessoal. Eu falei, Júnior, falava para ele, né, mas eu não sou mãe, cara. O que que eu vou falar? Ele, não, pelo menos uma palestra, alguma coisa e tal. Eu falei, eu oriento o método. Metodologista eu sou porque sou viciada em fazer método, adoro o processo, né? Início, meio e fim. Amo, nasci sim. para, com certeza, uma das coisas desenvolver metodologias. Aí eu falei, beleza, eu participo. Mas assim, eu não sou mãe ainda. Vamos atrás de pessoas que têm a nossa orientação metodológica, que tenham essa experiência. E hoje ele dizia, tu tem que Uhum. ter filho, cara, é muito bom. Eu disse, será, né? E hoje, se ele me chamasse novamente, eu ia dizer, ok. Porque eu Eu vou quero. entender, Uhum. né? Quando eu digo entender, no mínimo alguma experiência que a mãe lá tá vivendo, eu vou viver também. Então, Uhum. eu procuro, sabe, Manu, conversar sobre coisas que eu sinto, já senti, e ser uma ouvinte sobre coisas que eu não tenho experiência. Então, a gente está sempre aprendendo porque a gente não tem todas as experiências, né? Com E aí, certeza. a questão do instituto foi isso, assim, eu sabia que eu precisava compartilhar o que a gente tinha dentro de sala. Eu tenho muita sorte, muita mesmo, assim. E era uma forma de também retribuir a confiança das pessoas que um dia investiram na gente e que continuam investindo, né? Tu me dares confiança para escutar a tua história e acompanhar a tua trajetória e partilhar dos teus sonhos é um negócio muito profundo, né? É uma extensão familiar. Então eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa para além de honrar minha família, também agradecer aqueles que confiam na gente, sabe? Amém, que coisa linda. Nossa, é uma. E é um valor de retribuição que eu acho que a gente até está desacostumando disso. E é uma coisa que para mim também é muito forte.
E como eu vim de colégio público, de universidade pública, mestrado público, isso tem um valor que a média que a gente tem de aluno que faz toda essa trajetória do ensino público e vai para uma universidade pública é de 1.600, né? Então eu sei que é um privilégio. Sim. E eu sei que isso também é um retorno da sociedade, é um investimento da sociedade nesse capital, nessas pessoas. E esse sentido de ter o retorno não deveria ser obrigatório, deveria ser o bom senso, deveria ser essa vocação que tu estás colocando tão bem, né? Eu sinto que a gente deve isso, né? Eu fiz o mestrado na UDESC, na ESAG, né? E se qualquer coisa que a ESAG fala eu tô lá. Eu não preciso nem, porque eu tenho a minha divisão de tempo sobre aquilo que eu me dedico no sentido de conseguir manter a minha autonomia, que é muito fundamental, Uhum, né? E o tempo que uhum, eu me dedico às questões que são voltadas para a contribuição social. Contribuição social é uma coisa diária, né? Mas a gente precisa reservar um tempo para acompanhar determinados processos. Então, dentro do meu escopo de escolhas, universidades, escolas, me chama que eu vou, eu sempre estou lá, porque é o que eu escolhi que fosse uma parte da minha contribuição e de retribuição. Na verdade, eu sinto mais como uma oportunidade que me dão de agradecer, de verdade, assim, uhum, uhum. porque ah, eu acredito que falta em nós uma reflexão sobre o quanto a gente precisa para ser feliz, né? E quando a gente opta por uma vida simples, a gente percebe que dá para fazer muita coisa em retribuição e para fazer por nós, para que a gente possa ter nossa consciência expandida a partir das oportunidades de participar do que a vida do outro é. Entende? É profundo, é Sim. profundo para colocar assim, Cursos mas mais entendi. profundos do mundo, já te falei. Eu preciso fazer isso, socorro. Pode Mas tu tá vir. certíssimo. Esse sentido de retribuição. Então, eu queria até explorar um pouquinho mais isso, porque hoje eu vejo que a gente tem muito a questão de exigir do Estado, né, o básico. E não está errado. A gente paga bastante imposto para isso, né? É porque a gente espera um retorno de serviços básicos. Infelizmente, ele acaba se expandindo para outros serviços e isso tira o foco, né? Então a gente deveria exigir muito mais qualidade do que a gente tem hoje ofertado. Em especial, eu sinto isso na educação básica. Florianópolis, ela tem essa questão de ser uma força econômica. Sua principal força econômica hoje é a tecnologia. E a gente Uhum. praticamente importa mão de obra grosseiramente, assim. É muito pouca gente que é absorvida aqui mesmo, né? E, em especial nossos jovens. A gente está vendo a educação básica bem deixada de lado, num momento como agora, e a questão do envolvimento da comunidade, das pessoas que podem contribuir mais para isso, assim como o teu trabalho, às vezes ela é esquecida. Esquecida, porque a gente esquece de ser voluntário do serviço mais essencial, que é o serviço público, né? Então a gente se nega muitas vezes a ser voluntário do serviço público. Mas eu Sim. queria até ressaltar aqui, gente, que é um valor que a gente está investindo no futuro da nossa cidade, né? Então, a gente prestar atenção nisso é essencial para que a gente pense, olhe para nossa cidade e diga, é isso que a gente quer, é para cá que a gente está caminhando. Sim. Outro dia eu tive uma conversa com uma pessoa que é empresária e tal, e ela disse: eu fui na terapia e falei que estava me sentindo culpada em função de tudo que está acontecendo e tal. E ela disse para mim para que eu não me sentisse culpada. E o que tu achas e tal? Conversando. Eu falei: eu não sinto nada, eu só acredito que à medida que a gente se conforta em ver determinadas injustiças acontecerem, eu não consigo não me sentir, no mínimo, colaboradora se eu não estou usando o meu tempo na direção de conhecer, de perceber sensivelmente qual é a realidade, né? Então, eu valorizo a culpa. Essa foi a minha resposta. Eu valorizo a culpa. Porque não significa que é uma inquisição ou que nós estamos condenados porque a gente não. Não. Mas é um exame de consciência sobre o nosso nível de participação a começar dentro de casa. Então eu comento assim que eu sou uma pessoa muito simples, sabe, Manu, e quem convive comigo sabe disso. Eu tenho poucas coisas, porque eu tenho o que é necessário e tenho coisas muito boas. Então, eu Uhum. tenho um jogo de prato que era o meu sonho, aquele jogo de prato que eu tenho. Eu tenho os talheres em número necessário para receber
Assim, o que cabe na minha casa. Porque eu aprendi sobre ter uma vida simples com meu pai e minha mãe, que vieram de uma história de luta, né? Então, meu pai passou Uhum. fome, meu pai não teve sapato até os 16 anos. Então, sabe aquelas histórias tradicionais de superação? E ele sempre honrou o trabalho. E ele sempre foi um cara que disse: eu não preciso de muito. Vanessa, tenha uma vida simples, não dependa de mais do que o simples, né? Porque o que vier vai ser alegria, mas não dependência. E Ótimo. eu, eu sinto que na hora em que a gente percebe uma escola que faz parte do que é público, a gente vê uma extensão nossa, sabe? Sim. Eu entrei, a primeira escola que a gente atendeu foi uma escola aqui de Florianópolis. E quando eu fui lá, com as voluntárias, eu fui em uma das sessões e tal. Não tinha canetinha, não tinha data show, tinha uma sala só para cadeiras quebradas. Só Uhum. uma sala que Para podia ter diversas armazenar a cadeiras, cadeira quebrada. só com cadeira entulhada, uma em cima da outra, toda amassada, sabe? E E aí, isso quando eu não é uma coisa incomum, tá, Vanessa? Eu já visitei algumas escolas e isso não é incomum. É uma sala depósito de material, de dinheiro jogado ali, acumulado ali. é. Então, assim, a minha impressão é de que a gente tem sofisticado demais as nossas escolhas. Isso é sempre o que eu tento fazer comigo. Quando eu digo sofisticado, é que o fato da gente colocar nossa felicidade nas coisas faz com que a gente tenha muita dívida. E o fato de a gente ter muita dívida faz com que, de fato, não haja sobra de dinheiro, de tempo, de energia para ter fé. Para que essa fé manifeste em um ato solidário de doação de tempo. Aí depois que eu estou endividada, entra o manifesto da falta de tempo, que é a sequência. Porque a pessoa tem que correr atrás daquilo que ela mesma causou em função de, eventualmente, não rejeitar processos profundos de autopesquisa e de autoanálise. Eu tenho para mim, tá, Manu, e turma que está assistindo, a próxima revolução é a revolução humana individual. A gente só consegue contribuir e manifestar sobra de energia quando a gente está bem resolvido. Ah, Vá, mas quanto tempo eu vou levar para ser bem resolvido? Só o fato de começar a se pesquisar, olhar sua biografia, voltar a dialogar com quem está em casa, lidar com assim, princípios básicos de diálogo, perdão, coisas assim básicas que viraram difíceis e sofisticadas em função da falta de prática. A partir dessa revolução, qualquer outra revolução será possível. Né? Então, o que a gente precisa fazer é assumir que, eventualmente, as nossas escolhas não são saudáveis e, nessa revisão, buscar instrumentos para expandir quem a gente é. Que, com a nossa sobra, será possível observar a realidade que pode ser transformada. E aí, botar a mão Perfeito. para mudar. É inspirador te ouvir, Vanessa. Muito bacana. Eu fico bem tocada. E assim, às vezes a gente tá. Eu que estou assim, nesse caminho da política, né? E a Sim. gente fica realmente inseguro em discutir assuntos que não são consenso, né? Uhum. Infelizmente, as pessoas elas assumem posições apaixonadas e muitas vezes esquecem o diálogo da construção. Uhum. Né? Então, hoje a gente está num momento de tanta polarização política e que tudo se politizou demais que as pessoas elas rejeitam a construção do diálogo pelo debate polarizado. E Sim. aí isso é muito danoso para todo mundo. Mas olha só que loucura, tá, Manu? Tem uma estatística que diz que 94% das famílias em que há pais separados existe alienação parental. O que que isso representa? Vamos pensar do ponto de vista da educação básica que a gente está falando, né? Uhum. Quando eu tenho em casa um ser educado por duas vertentes, eu vou ter pai e vou ter mãe, né? Mas eu amo os dois. Eu sou uma Sim. criança dentro de um local em que há duas pessoas que, por alguma razão, não entenderam que faz sentido seguir. Mas porque não estão bem resolvidos consigo, deslocam a emoção para o que está mais próximo. E muitas das vezes são os filhos, quem está próximo. Sim. Acontece que quando a gente cresce e existe essa divisão de visão, a gente começa a entrar em dúvida sobre tudo, para escolher uma faculdade, para saber o que é certo e o que é errado. Então, a Uhum. polaridade, ela existe na nossa base, no nosso coração, dentro de casa. Então, quando existe uma projeção desse amor voltado, por exemplo, para a política, isso é um deslocamento de algo que eu tenho dentro de mim, mal resolvido, na minha experiência dentro de casa, com a minha família.
Uhum. Então, quando eu insisto um monte, eu falo, olha, eu compreendo que exista essa polarização, porque a discordância, a discórdia, o não diálogo é anterior a esse fato e encontra espaço para emergir. Então, se eventualmente eu penso assim, aí na política, no futebol, em tudo que gera os dois pontos, eu posso trazer à tona uma angústia que eu não aguento reprimir, mas que está lá dentro de mim. Então, e o que é pior? Como eu não aguento reprimir, por ter um espaço onde alguém devolve, eu vou desangustiando. Eu não vivo a dor da discordância que eu tenho que Ah, ter dentro de sim. mim, que E a olha para a gente minha ignora a realidade. dor, né? A gente que não quer a dor. Muitas vezes a gente não quer passar pelo processo da dor, né? Então, as pessoas, muita gente joga isso para depois. Isso. E o que, que é o essencial, né? A gente não pode mudar a nossa história como ela foi, mas a gente pode mudar a interpretação da história aprendendo com esses erros, né? E eu sempre, uma das rotas de ação clássicas para mim é conversar com os pais. Como é que foi tua história? Sabe? Ô, Manu, como é que foi? Né? Se tu perguntares pro teu pai, pra tua mãe, como tu foi quando tu era criança, quais são as tuas lembranças? Como é que tu foi educada? Qual é o teu Muito currículo de legal. princípios? Né? Uhum. Conversar. Eu lembro assim, a minha mãe e meu pai, teoricamente, estavam se separando quando minha mãe engravidou de mim. E conta a história que a minha mãe queria abortar. Então eu Nossa, escutei que isso. pesado. Não, tranquilo. A minha mãe, Uhum. ela, eu acho que é até um assunto político isso também, né? De qual é a decisão certa, errada sobre. E aí minha mãe me contou essa história. E aí já adulta, eu já tinha aqui uns 28, 29 anos, não faz nem 10 anos. Eu cheguei e falei, putz, eu precisava entender essa história. Eu chamei minha mãe e falei, mãe, olha só, como é que foi? Depois, separadamente, chamei meu pai, pai, como é que foi? E foi tão rico escutar o que eles tinham para me dizer, porque aquilo me trouxe compreensão sobre o momento, sobre por que aquela decisão tinha sido ou não tomada, graças a Deus não foi tomada, quais tinham sido os caminhos e como não julgar, né, e Uhum. aceitar Isso é aquele muito importante. movimento via diálogo. Porque Muito importante. se eu olho a minha mãe e meu pai e julgo e acho que isso é feio, que está errado, quer dizer então que eu não aceito o que é feio e errado em mim, né? A gente vive Nossa, uma e a cultura, gente Manu, tirando isso, só a gente hã? até, só uma colocaçãozinha, mas a gente até deslocando isso da mãe e do pai para qualquer debate. Porque a gente tende a fazer o julgamento da pessoa por uma conversa, né? Por uma opinião, e aí a gente desloca o debate para um ataque, né? Então, mas é perfeito. É isso que eu sinto falta hoje de construir pontes, realmente, e não só jogar fogo no parquinho, né? E olha só, né? Eu sou uma estudante de filosofia apaixonada. E ontem eu estava dando uma lida sobre Maquiavel, que eu falei, vou ler o Maquiavel, né? Bem Porque eu sou light. bem light. E aí eu falei, não, eu sou do Sócrates também. Sócrates é a minha figura mais representativa, né? E, Ela, pô, eu ia dizer, parece muito contigo. Tem um estilo do. E por quê? aham, aham. Não, eu sou super socrática, assim. O negócio é. Porque, na minha visão, a evolução só se dá quando eu sou capaz do questionamento. Isso é tão óbvio, olha só. Se eu Uhum. tenho a mesma opinião sobre tudo no fim do ano que eu tenho no início do ano, significa que eu não avancei em nada, que eu não expandi. A minha missão é Muito bom. expandir a minha consciência. Quer dizer que eu tenho que ser capaz de olhar para o meu próprio escrito e para as minhas próprias defesas e questioná-las, para Uhum. que eu dê espaço para a ambiguidade tão presente na humanidade. Então, assim, se eu for capaz de legitimar a ambiguidade, e quando eu digo ambiguidade é mais de um ponto de vista, Aham. né? Aham. Eu vou ser capaz de transitar por diversos assuntos sem me apegar a eles. Então, quanto maior o meu nível de paixão sobre um tema, maior o recurso emocional investido. Isso Uhum. significa que vai ser difícil avaliar a conduta da minha escolha, porque eu vou escolher apaixonadamente sobre algo que demanda uma análise. Quer um exemplo clássico? Quando a gente está apaixonado literalmente por alguém. Uhum. Olha só, a gente estava falando sobre o lance do aborto, né? E eu pensei Sim. assim, cara, fazer amor com alguém é um negócio muito ninja.
É muito profundo. Não é uma É uma coisa conexão. que, assim, fácil. Não, eu preciso Uhum. conhecer a pessoa, vamos sair, vamos conversar, vamos ver se a gente compartilha da mesma energia, né? Então eu fico pensando que a base nossa tá tão mal trabalhada que eu tô tendo que discutir aborto. Eu não tô discutindo o amor. Eu não tô discutindo a escolha de com quem eu vou tirar minha roupa, de com quem. Não! A consequência é tão trash, É verdade, é verdade. né? Então, assim, o que eu sinto que é a força de mudança é a capacidade de ter paciência para questionar, para conhecer, para avaliar. Então, quando eu estou muito apaixonada, a gente parece que perde noção sobre tudo. Mas espera, existe outro ponto de vista. É só a gente voltar nossa história biográfica e ver se tu, não sei tu, mas vou dizer eu já fiquei com pessoas com quem eu me arrependi de ficar, entendeu? Falei assim, meu Deus, onde é que eu tava com a cabeça? Ai, Jesus, se eu tivesse tido paciência, conversado, não tinha isso na minha história, né? E isso para várias coisas. E quando a Sim, gente sim. a capacidade de ter pensamento crítico é uma virtude do aprendiz. Se eu não tenho capacidade de pensamento crítico, ou seja, não pensamento crítico sobre o outro, mas sobre o meu próprio, eu não sou Sim, capaz de promover nenhuma mudança no mundo, porque eu não promovo nenhuma mudança em mim. perfeito. E isso a gente traz muito para o modelo de educação que a gente tem até, porque a gente tem um modelo de educação que ele acho que por muito tempo a gente viveu a censura, a dificuldade de conseguir dados, né? Se a gente jogar um pouquinho mais, bem mais para trás, início do século lá passado, a gente vai ver que poucas pessoas eram privilegiadas por acesso à informação, porque era Sim. difícil. Hoje não é, hoje é o contrário. Então a gente viveu da censura para o fake news, né? Aham. Então eu não vou mais limitar o seu acesso à informação, mas eu vou jogar tanta informação que vai ser muito difícil para você que não teve nenhum ensinamento, nenhum recurso de se conhecer, de conseguir construir conexões que fazem sentido para você, né? De acessar o que é realmente correto e o que é realmente errado. Então a gente tem as discussões apaixonadas, É. né? Tu vai ver, Manu, tu que gosta de história também, mas como é que a gente estuda, né? Quando a gente fala sobre mudança, a repressão, ela sempre vem seguida de uma proporção inversamente, de uma, não sei qual é a palavra que eu vou usar. Se eu tenho uma Uhum. repressão durante muito tempo, por equilíbrio, o que vai acontecer é uma desrepressão, não sei se existe essa palavra, inversamente proporcional para que se gere o quê? Para que se gere conteúdo e afunilamento posterior de equilíbrio. Como assim? É preciso que haja censura. É preciso não, historicamente. Existe a Aham. censura, existe a fake news, e nesse contexto sobreviverá a verdade. Para que haja um novo status quo, para que haja um novo modelo de pensamento, um novo paradigma a ser obedecido. Porque se durante muito tempo eu fui reprimida, agora eu vou viver o outro oposto, em proporção ao tamanho da repressão, até que eu encontre um novo equilíbrio. Então os extremos, eles são históricos. É como em espirais, entende? A gente vai Uhum. migrando entre os opostos até conseguir encontrar um meio termo. O que é Sim. mais, assim, chocante, assustador, sei lá, não sei. Não me assusta nem me choca, mas eu acho que são essas palavras. É que é muito recente a quantidade de informação possível, enquanto a gente está correndo atrás de desenvolver ou de lembrar de desenvolver princípios como esse que a gente estava falando, como o pensamento crítico, como a abertura, a flexibilidade para olhar mais de um ponto. É como se a gente estivesse finalmente voltando antes de Cristo para conversar com Sócrates e aprender a fazer o básico, que é Ah, dialogar. muito bom. E é justamente isso. Acho que a gente perdeu o Sócrates dentro da gente. A gente devia reler isso, porque o que move, na verdade, a gente está aqui cheio de certezas, e o que move são as perguntas, Uhum. né? Fazer a pergunta certa é muito mais importante do que encontrar mil respostas. Então, Total. é nesse sentido que eu sinto essa dificuldade do diálogo que está sendo muito importante resgatar isso contigo, Vanessa. Acho É. que a live já valeu muito por isso. E tem uma coisa muito importante, Manu. Tu és uma pessoa muito iluminada. Tu és uma pessoa muito dedicada e disposta ao bem.
A gente precisa ter firmeza para escolher viver as relações em que haja reciprocidade. Só é possível a multiplicação quando existe dois elementos sendo multiplicados. Então, Uhum. talvez culturalmente a gente insista em movimentos ou em debates ou em conversas onde não há reciprocidade, né? Então a gente precisa Sim. aprender a dar valor ao nosso tempo, valor a quem nós somos cada vez mais, né? Então isso é uma coisa que tu com certeza vai continuar inspirando nas pessoas em função da tua capacidade de ser alguém que acolhe opiniões, que conversa com as opiniões e que sabe fazer boas perguntas, entende? Ai, olha, eu já tô quase me emocionando aqui. Eu sou canceriana, Vanessa, tu se Ah, segura, meu viu? filho também é. O João Ricardo também se emociona. Pequenininho já tem esse style. Ah, eu com certeza tenho um olhar, eu acho isso muito legal, porque eu sou de um partido político, né? E aí essa live até não é muito sobre política, pessoal, é muito mais sobre valores que vão nos guiar, sim, também para a política, porque a política coordena muito da nossa vida e a gente às vezes não se dá conta de que a gente tem que se envolver um pouco para que a gente consiga dar os valores que a gente quer para a Com política que nos certeza. rege, Com né? certeza. Então, eu tomei essa missão e eu sou de um partido que é recente, é um partido que é o novo, que me inspirou por não usar dinheiro público para fazer campanha, por deixar esse dinheiro sim direcionado para os valores essenciais, educação, saúde, e a gente tem muito zelo com isso que a gente já está investindo. Então, a educação, para mim, é uma pauta muito importante porque é a base da nossa cidade. É Isso. onde a gente vai transmitir valores, é onde a gente vai investir o futuro da cidade na educação. E depois disso, na facilidade das pessoas fazerem as suas escolhas. A Uhum. gente não deveria ser tão difícil você escolher com que você quer trabalhar, com que você é apaixonado, né? E não ter orientação suficiente para isso e ter graus impeditivos burocráticos. Algo que realmente afasta muita gente de ter o seu negócio, de ter sua paixão realizada, né? Sim. Então eu tenho certeza que na política também está faltando um pouco desse olhar de construção, porque eu sinto hoje muitos ataques. E como tu falou, eu sou uma pessoa, eu realmente gosto de ser uma pessoa do bem, eu sempre fui e vou continuar sendo, né? Mas também sei cobrar, sei ter esse olhar. Lógico. E a intenção é realmente a gente construir debates muito melhores para construir soluções melhores, né? Aham, aham. E lembrar do seguinte, que é nossa responsabilidade compreender que naqueles, para aqueles, né, que não têm o espaço do debate, que a gente precisa ter uma força e uma firmeza para manter posição, para manter a nossa liderança clara, né? Igual tu disseste, eu também sei ser firme, essa firmeza ela é fundamental, né? Uhum. Porque é importante que haja alguém inspirando a gente também nos momentos em que essa inspiração falta, né? A gente estava Eu falando estou de muito feliz perguntas, de... Pode falar, pode a falar. porta, hã? Pode falar. A porta para a evolução ela é muito estreita, né? Muitas pessoas eventualmente procuram o meu trabalho porque querem que eu dê um conselho ou para que eu diga o que deve ser feito e eu falo, olha, a porta é estreita. São perguntas, há Uhum. coisas que levam mais tempo do que a gente gostaria, mas dão certo se feitas em consistência, né? Uma vez bateu na minha porta uma moça e ela queria jogar carta para mim Olha. e falar sobre o meu futuro, né? E eu disse, pelo Uhum. amor de Deus, não faz isso comigo. Porque eu sou sugestionável, eu sou uma pessoa que se tu jogar uma carta e disser assim, Vanessa, naquela época, né, muito mais, Uhum. sei lá, eu vou acreditar, não quero que me diga, eu quero que me ajude a pensar, né? E o que é importante, né? Eu faço terapia, adoro fazer, e quando eu fui contratar a terapeuta, eu falei, olha, eu quero saber se tu é capaz de fazer perguntas, ao invés de me dar opinião, e quero saber se tu tem método. Tem que ter método para mim. E ela disse, não, não, eu consigo e tal. E sou apaixonada, porque as duas coisas, elas são fundamentais, né? Uhum. A metodologia e a capacidade de ajudar a gente a desenvolver pensamento crítico. E em fazendo essas duas coisas, a gente vai crescendo junto. A gente não torna o outro dependente. A gente vai construindo a visão dele sobre a capacidade que ele tem de ser inspirador. Eita, nós! É muito curso em cima de curso aqui, gente. Meu Deus, é pouco tempo para desenvolver tanta ideia profunda.
E tem mais uma coisa que eu queria falar contigo, aproveitando que tem mais aí uns minutinhos de live. A questão da liderança. Porque eu acho que, como a gente estava conversando, a gente tem essa tendência hoje, muitas vezes, de querer ficar no conforto de achar um líder e seguir esse caminho sem fazer os próprios questionamentos, né? Tá. Na política eu percebo isso, infelizmente, às vezes a gente adota posições apaixonadas e os famosos políticos de estimação, né? Porque a gente é fácil, é confortável você adotar uma pessoa. Mas é importante a gente questionar sempre, e inclusive os valores. E aí queria, se tu acha que essa característica de liderança, como é que ela está se perpetuando hoje? Como é que tu acha que ela está sendo construída? Se é com um valor interno, se a gente está jogando muito isso para o outro? Que tu acha que como é que a gente consegue trabalhar esse sentido nas pessoas? Tu acha que é essa falta de contato interno mesmo? Nossa, pergunta dificílima, sabe? Eu tenho uma dúvida muito grande de mim. Esses tempos eu estava avaliando, o meu negócio fez 10 anos, né? E aí eu comecei a olhar a biografia da empresa e com ela analisar as minhas escolhas e a minha própria biografia. E muitas vezes passaram por mim pessoas que eu desejava que gostassem de mim. Isso fez com que eu não tivesse a capacidade de cobrar ou de ser firme, muitas vezes, porque eu imaginava que se eu determinasse uma visão e fosse firme até aquela visão, que a pessoa deixaria de me querer bem. E eu tive Uhum. muitas perdas por sobrepor a minha liderança e a minha visão, a minha vontade de ser amada, né, de ser querida. E o que eu fui pensando e criando durante o meu percurso? Uma compreensão de que eu preciso, primeiro, me conhecer muito bem para que eu esteja ao meu lado e para que eu confie nas minhas decisões, porque me conheço bem. E porque, em me conhecendo bem e visitando as minhas sombras e aquilo que eu tenho que melhorar, sabendo da minha condição de crescer, que eu confie na minha visão e seja firme, mesmo que o outro, momentaneamente, desgoste da minha posição. Então, eu sinto que a liderança, ela tem que ser mais bem elaborada do ponto de vista da não necessidade do afeto por parte do outro, porque pode ser que algumas decisões sejam tomadas em função de uma necessidade comum e não de uma necessidade individual, e que no futuro, na soma das ações, todos sejam prestigiados. Entende o que eu estou falando? Eu entendo muito, assim, eu acho que a gente desconstrói um pouco na tua fala, aquele liderança é igual a certezas, porque a gente... E eu penso assim, né? Eu que trabalho... Tá ouvindo? Tá meio ruim a conexão, será? Tô te Tá ouvindo? ouvindo. Uhum. Eu penso assim... eu gosto muito do Obama, da figura, do marido que ele é, do pai de família. E acho que é um cara muito vencedor, assim. Li a biografia, gostei. Há coisas que eu gostaria de conversar com ele para questionar, que eu gostaria de Verdade. debater, né? É uma Então, pô, figura tem coisa que não combina com a interessantíssima. tua personalidade, sabe? Engraçado, que a gente projeta muito de quem a gente é nessas lideranças, né? Uhum. E o que eu vi e vejo nas grandes lideranças que mudaram o mundo é uma capacidade de atuar com base em princípios universais e um desapego a essa forma de ser amado, né? Para que haja capacidade da manutenção da visão. Entende? Então, assim, para mim a liderança Nossa, precisa tem passar muito. Uhum. por uma análise, porque assim, ó, o Obama é um super orador, né? Então, Sim. um monte de gente que fez curso de oratória comigo diz eu queria ser tipo o Obama. E a É gente um esquece de. diferencial bem evidente. E eu falo, olha, é importante o autoconhecimento porque eu preciso ser quem eu sou para que eu inspire movimento. Então, um líder, ele Uhum. só é capaz de inspirar, e a liderança verdadeira só se dá se eu respeito a minha natureza, a minha forma de ser, não querendo me parecer com alguém ou me identificando ao ponto de me perder no outro. Ao contrário, a inspiração serve para fortalecer aquilo que existe em mim que se parece,
mas que na mistura não dá exatamente como o outro é. Então, na minha visão, para que haja um líder, é preciso, antes de tudo, que haja uma pessoa que se conhece muito bem. Para que ele não abra mão de quem ele é na hora em que o outro desgostar do jeito de falar, por exemplo. Ah, não, então não é um bom orador, não é um bom líder, por exemplo. E não tem nada a ver, porque a capacidade de oratória é uma virtude interessante, que é gostosa, é bom quem fala bem, mas não é única e exclusiva. Você vai ver que as pessoas mais maduras, elas escolhem líderes depois que estudam os líderes. Não por paixão, mas por debate. Sim. Então, assim, por debate filosófico, vamos supor, né? Eu tenho aqui um livro e nesse livro eu tenho que olhar a biografia e debater. Eu estava lendo o livro do Elon Musk, da Tesla, da SpaceX, sabe? Um cara super controverso, super difícil, com quem eu estou travando debates o tempo inteiro em lendo o que está ali. Olha então, só. Um livro, ele não é escrito, eu sempre falo isso, para doutrina, ele é escrito para debate. Da mesma forma, o verdadeiro líder, ele não é para doutrina, ele é para debate, né? Ele é para diálogo. Então, a gente só vai conseguir perceber se a liderança é saudável ou não quando houver a demonstração clássica de uma presença que se abre ao diálogo, que escreve, mas que se questiona. E que além, tá, Manu? Uma vez o Leonardo, do Partido Novo também, né? Ele falou, Vanessa, por que tu queria ser presidente da República, né? O que que te dá essa... Essa história é muito boa, gente. Se perguntar para Vanessa na infância dela o que ela queria ser, eu não sei se ainda essa é a meta, viu, Vanessa? Mas se for, a gente tá junto. A minha resposta é assim, sempre. Eu acredito que eu poderia uma liderança e acredito que trabalho procurando me autoliderar porque eu sou capaz das minhas próprias confissões. Não existe nada mais forte do que isso no ser humano, né? O olhar do elo mais fraco. Então, assim, o nosso olhar cultural é tão focado na virtude, digo, na qualidade, né? No que eu faço bem, nos meus pontos fortes e tal, que eu esqueço que eu sou da força da minha fraqueza. Eu não sou da força do elo forte. Eu sou da força do elo mais fraco. Muito E bom. um líder, ele só é líder se ele é capaz das suas próprias confissões, porque a partir da aceitação da sua verdade momentânea, ele é capaz de mudar. Né, gente? Entendo, nossa, muito bom esse insight contigo. E assim, é Porque tão maluco que a gente não vê uma confissão, Manu. a gente não entende exatamente isso. Nós ficamos aqui apontando defeitos, tentando cutucar os elos fracos para expor isso como uma grande fraqueza. Enquanto se a própria pessoa jogasse isso, a gente poderia fortalecer ela, né? As pessoas ao redor, elas conseguem contribuir com isso. É muito louco pensar que essa poderia ser uma grande virada na nossa história, né? Meu Deus! Isso ia dar espaço às melhoras, né? Então, sempre que a gente rejeita, não fui eu, jamais, sou perfeito, ilibado, né? Meu caráter é inquestionável, não existe, não é possível. Então, Jesus, não dá. Então, eu não poderia fazer parte da nação, porque já fiz coisas erradas. Entende? E provavelmente há muitos erros que eu ainda vou ter que revelar para mim mesma, né? Então, assim, se nós fôssemos, e acredito que nós somos capazes de uma construção em que há espaço para as confissões, no sentido de... E eu sempre digo assim, tem um princípio do Dale Carnegie que permita que a outra pessoa salve o seu próprio prestígio. No momento que ela deve ter a oportunidade de salvar o seu próprio prestígio. Porque nós somos imperfeitos e estamos em comunhão na nossa imperfeição, né? Mas, observando algo errado que o outro está fazendo, chama num canto. Fala, cara, talvez tu não estejas percebendo. Será que isso não é uma condução errada? Né? Eu conto sempre do computador do Paraguai. Eu queria comprar uns computadores que não tem gabinete. Mas compartilha com o pessoal. Tu conhece, né? E aí eu falei, eu quero esse computador e tal, só que só tem no Paraguai. E o valor no Paraguai
Se eu trouxer ilegalmente, eu consigo pagar. Se eu trouxer legalmente, eu não posso ter os computadores. E quando me disseram, vá, é Paraguai, cara, paga alguém para ir lá. A pessoa vai lá, né? Eu disse, espera aí, não tá errado isso? Eu não tenho que poder as coisas para ter as coisas, né? Eu agradeço e tal a opção, mas acho que precisa de uma análise de valor. Porque eu Perfeito. não posso desfilar algo que eu não tenho condição de ter. Manu, começa a situação que a gente está passando todo mundo aí. Aí uma pessoa me disse, a mesma da terapia da culpa. A minha empresa perdeu 1/3 do tamanho em 2 semanas. E Uhum. eu disse, mas talvez fosse esse o tamanho que ela pode ter. A gente não pode investir no que é insustentável. A gente tem que ter Uhum. humildade para reduzir se for necessário, para ser da força do elo mais fraco. Entende? É uma reflexão poderosa para esse momento de agora. Para esse momento de agora, porque revela muitas das fraquezas, tanto de empresas quanto pessoais também. Revela a própria cultura que a gente tem de não ter esse culto à vida simples que tu falas. Porque o primeiro dinheiro que você poderia ter de reserva, onde a gente poderia estar ali passando 1 ou 2 meses sem desespero, né? Mas a gente poderia estar com uma cultura de educação financeira melhor. Mas aí a gente realmente não tem essa cultura e a gente está vendo a pandemia assim, né, assustando e deixando as pessoas à beira da histeria, justamente porque elas não têm essa própria cultura, né? Porque é um Por isso valor que muito. volta para o início da nossa conversa, né, Manu? A gente precisa levar isso para dentro da escola. Tu lembra de ter tido educação financeira, autoconhecimento, metas, moral e cívica? A gente já não teve. Eu É cantei verdade. no Nacional só até a quarta série. Eu Se não também. era só no 7 de setembro, tu entende? Então, Sim. assim, eu sempre fui brasileira, sabe? O meu Uhum. celular, a música dos celulares que botava música antes era o hino nacional. Olha só. Sim, era tipo, meu Deus, né? A pátria, a nação. E continua dando muito valor. Mas eu preciso, dentro da escola, ofertar um gosto por fazer parte, né? Um gosto Sim, pela sim. autonomia. Então, E a assim, a instituição gente. não enfraquecida, não tão insegura, né? Não quando tu olha para o governo e diz, putz, mas é tudo, joga tudo no lixo e devolve para os índios que tá melhor. Isso é o que não deve acontecer. Por isso que a gente defende, tem que ser menor, tem que ser focado, tem que ser seguro, né? Tem que ter instituição forte, sim, sim, tem que ter uma instituição que te passe segurança. É assim que os contratos são respeitados. É assim que a pessoa tem liberdade de dizer isso eu aceito, isso eu não aceito, né? Com informação e com contratos respeitados. Exato, exatamente. Então, assim, eu tenho muita fé no trabalho dentro da escola. Sabe uma coisa? Ah, na primeira e na segunda infância, a gente é educado teoricamente pelos nossos pais, né? Então, quando a gente vai para um trabalho, quando a gente vai para a escola, quando a gente vai para o mundo, a gente vai procurando novas referências, novas inspirações. E, de fato, quando a gente fala que a gente precisa ofertar um espaço de segurança, né? A gente fala de garantir que, quando não há um berço dentro de casa, que haja um berço na pátria. É a Uhum. função do país abraçar aquilo que ainda não tem resolução dentro da nossa casa. E então, o berço da pátria, né, ele é a segunda família depois da nossa própria. Então, é ali que eu preciso ver princípios e valores com toda clareza, para que eu sinta Uhum. que eu posso manifestar o melhor da minha natureza, né? Então, tu que estás indo para esse caminho da política e tu tens esses princípios, esses valores, eu fico feliz, porque é uma oportunidade de refletir e de colocar dentro desse ambiente da escola que tem uma grande chance de investir, de mudar, coisas boas, né, Manu? Então, assim, eu te desejo muita sorte no teu caminho político, que seja para ti, assim, um ano iluminado. Peraí, travou aqui que tá acabando minha bateria. Esse ano tá uma sequência de. Esse ano realmente tá uma sequência de surpresas, né? A gente espera tirar o melhor delas, com certeza. Por mais Aham. que as incertezas beiram aí o nosso olhar para frente, mas mais do que nunca a gente tem que refletir sobre o que é seguro.
Eu falo muito hoje porque a gente tá. Eu trabalho com restaurantes e trabalho com escolas, então a gente vê as pessoas com demissão em massa, né? E também com a questão do valor da educação sendo jogado assim pro lado. Porque, quando é que a educação retorna? Não vamos ter essa conversa. Porque é um absurdo pensar nisso agora. Tudo bem, mas a gente tem que refletir muito sobre o como. Como volta? Porque não vai mais voltar do jeito que era antes. E quanto antes a gente discutir como, as pessoas elas conseguem se conectar melhor com a solução, com a visão da solução. Então, esse é um ano, com certeza, com muitas surpresas, com muitas incertezas, mas eu acho que mais do que nunca a gente precisa se unir para falar sobre os comos. Então, Uhum. é isso que eu tô. E eu, assim, todo mundo que estiver nessa live, quiser contribuir, quiser conversar sobre isso, estou mais do que aberta. Quero ser um canal de comunicação mesmo, porque a política é isso, é propor o bem coletivo, né? Sim, sim. Mas vai dar tudo certo. Vai sim. E a gente tem que confiar no que pertence à natureza humana. A gente nasceu para manifestar a bondade. A gente não nasceu para discutir, apontar para nada, né? A gente para as coisas que são pesadas. Então, à medida que a gente vê numa liderança a essência sendo apresentada, a gente vai se identificar. Então, tu estás, na minha visão, num mega caminho para que haja muito sucesso, para que haja muitas pessoas engajadas, felizes, né? Boa sorte com tudo, tá, Manu? Boa sorte mesmo. Muito obrigada, gente. Só posso agradecer, a gente está aí no finalzinho da nossa live, e agradecer essa pessoa maravilhosa, inspiradora. Eu volta e meia eu recorro a um vídeo do IGTV dela, vou abrir aqui para todo mundo, porque eu recomendo muito que vocês façam mesmo, porque tira um pouco a gente ajuda a gente a vir com novas perguntas. Acho que esse refresh é sempre muito importante. A gente tem que constantemente se questionar e questionar o que está aí. As perguntas elas são muito importantes, mas não só com validade de crítica, né? Mas em questionar os caminhos e vamos lá, então como é que a gente pode ir para o outro lado, para outra Exato. solução? É o questionamento curioso, não o questionamento inquisidor. Não são coisas diferentes, Exato. né? Vanessa, eu te agradeço demais. Foi uma baita de uma Obrigada live, também, amei. uma assistência de cursos. Estou muito inspirada. Meu Deus. Obrigada, nega. Obrigada pelo teu carinho. Conte comigo, tá? Como eu te falei, boa sorte, que Deus te ilumine muito e te mantenha assim linda, carismática, competente, dedicada. Tô de dedos cruzados por ti. Poxa, muito obrigada. E com certeza a gente vai se conversar mais vezes, porque o teu trabalho é lindo, inspira, e ele deve estar conectado com mais portas para que a gente melhore aí juntas essa Florianópolis, esse Santa Catarina, esse Brasil. Combinado. Muito obrigada. Combinado. Um beijo para todo mundo que assistiu. Eu Beijo, agradeço pessoal. muito Obrigada por aí. vocês terem assistido e acompanhado. Fiquei muito feliz. Eu prometo que eu vou tentar salvar a live, porque eu sou uma negação às vezes em salvar a live, mas eu vou. Um beijão, gente. Muito Beijo, obrigada. nega. Fica com Deus. Valeu. Tchau, Beijo. gente. Tchau.